deu a tranquilidade de não precisar esperar tanto tempo mais. E colocar Raniel junto com o Barcos foi porque o Barcos estava saindo da área bastante, fazendo boas jogadas saindo da área. Então, nessa característica de jogo, Raniel é melhor do que Thiago Neves lá dentro da área. Então, a leitura que tivemos foi essa, por isso que foi possível fazer isso hoje. Nem sempre vai ser. Hoje era a situação, né? Então, aí depois do segundo gol, a recomposição, que para a gente era o que a gente tinha que fazer. Estávamos jogando com um volante só, eles colocaram mais um jogador de ataque, que era o Cirino, e a gente soube levar até o final com maturidade, depois de, na minha opinião, ter qualidade para virar. Não adianta só ter vontade. Vontade vem, todo mundo se empenha, todo mundo se dedica. Não faltou vontade para o nosso adversário também, certamente. Mas a gente teve mais qualidade, a gente chegou pelos dois lados, foi criando oportunidades para merecer a virada. Mano, sobre o Barcos, você falou da movimentação dele, sai da área, é um camisa 9 que é moderno, mesmo está aí com 34 anos, mas ele consegue se movimentar muito e enganar a defesa adversária. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse argentino que fica como 9, sai como meia também da área, joga como segundo atacante, faz várias funções em campo. A gente já conhecia a característica do jogador, né? Eu me lembro que, não sei se foi no Grêmio ou no Palmeiras, que o Vanderlei Luxemburgo dirigiu ele como jogador e disse que era possível fazer dele um jogador muito próximo do Evair, que ele já tinha dirigido há muitos anos atrás. Então, a gente conhecia a característica do jogador, é um jogador que tem familiaridade com a bola, né? E dá uma referência para a equipe. Você ter um jogador assim ajuda muito aos outros jogadores que vêm de meio, para você procurar variações de jogadas, seja por cima ou seja por baixo, né, no chão. A gente está contente aí com as primeiras amostragens. Eu acredito que a ideia, a probabilidade maior é que lá na frente ele possa crescer um pouco mais de força, que é o cuidado que nós vamos ter agora para aliar essa capacidade técnica que ele tem, uma força, né? É um jogador grande, é um jogador que precisa desse arranque, joga numa faixa do gramado onde as coisas são muito rápidas. E você ter esse tempo de reação bem preparado é necessário para ele fazer mais gols aí, porque a bola vai chegar para ele fazer. Mano, o Cruzeiro iniciou o segundo tempo, bem, para cima do Atlético Paranaense, em busca do resultado, e você tirou o Lucas Silva para a entrada do Rafinha, precisava do resultado, foi para cima, empatou e virou. Vocês devem ter estranhado muito, né? Eu tirar um volante, né? Também, mas aí que está a pergunta. Ter tirado o Lucas Silva, isso foi possível por causa do estilo de jogo do Lucas Romero, que é mais de marcação, que é um volante ali no meio campo, que ele toma conta, ocupa os espaços e ele é de mais chegada? Só não vou concordar inteiramente contigo, porque isso vai render, né? Para frente. E eu gosto bastante do Henrique de primeiro homem também. Nós temos jogadores com ótima capacidade para fazer isso. Lucas Romero é um jogador que nos agrada, que agrada ao torcedor, que se entrega com alma, coração, né? Para todas as funções que tem. Mas não foi só pela característica dele, foi porque o jogo estava empurrando o Lucas para ser meia. E aí, Lucas não tem toda essa mobilidade para ficar jogando, às vezes, de costa para armar uma jogada, como o Robinho tem capacidade para fazer. É diferente. Você vai para uma outra faixa do campo, onde a bola já vem, a tomada de decisão tem que ser mais rápida, né? E são as diferenças das características dos jogadores. Lucas não estava mal, não saiu porque estava mal, né? Saiu porque houve uma modificação tática do jeito de jogar da equipe. Mano, tudo bem? Primeiro eu queria Tudo ótimo. Queria que você falasse sobre a postura que você já explicou um pouquinho na primeira resposta e do trabalho também que foi desenvolvido visando o futuro do Cruzeiro na temporada. Mas a postura do time é muito diferente, assim. Pelo menos esses dois últimos jogos foi assim, né? Contra o América e contra o Atlético Paranaense. Uma postura completamente ofensiva, um time que pressiona a saída de bola, um time que vai para cima, que tenta as jogadas, que articula. Não dá para começar assim, não? A pergunta é ótima, porque esclarece que isso não é uma decisão que você toma no vestiário.
Essas são decisões que você toma no jogo. O adversário também tem suas propostas. E às vezes nós não conseguimos fazer exatamente aquilo que é a nossa proposta. Isso é um jogo de futebol. Você tem uma filosofia de um lado e uma filosofia de outro lado. Mas a execução é a parte mais importante do futebol. Você executar bem. Às vezes as duas são parecidas, mas uma executa melhor do que a outra. Hoje o Atlético Paranaense veio com um jogador que é extremamente inteligente, jogando às costas dos nossos volantes, que é o Guilherme. E você sabe que é um jogador que você tem que tomar muito cuidado para marcar, que se não marcar bem, ele decide o jogo. E isso já puxa um volante seu um pouquinho mais para trás. E às vezes 5 metros, 10 metros já significa uma alteração no jeito de jogar. Você tem que trazer o meia do lado contrário um pouco mais para dentro. Foi o que a gente tentou fazer com o Robinho. Porque senão o Robinho fica muito longe de Romero. E aí o meio-campo começa a espaçar, o time começa a espaçar em campo. E o Atlético é um time que toca muito bem a bola. Se você ficar espaçado, você começa a perder o controle do jogo. E posse. E aí você vira marcador. Como nós, num determinado momento do primeiro tempo, ficamos muito mais marcador do que um time que controlava o jogo. Não é porque eu quero que seja assim, não é porque os jogadores querem ser assim. É ruim ser assim. É ruim ser assim. Mano Menezes num bom humor contagiante. Deixa eu dar uma informação legal aqui sobre o De Arrascaeta, uruguaio, o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, junto do Marcelo Moreno, boliviano, 45 gols. Ele é o maior artilheiro, o Arrascaeta, desse novo Mineirão, com 29 gols. Artilheiro do Cruzeiro no ano, com 10 gols. Artilheiro com o Mano Menezes. Que fase do uruguaio. Podia ter jogado mais na Copa do Mundo. Podia. Ele fez Eu o Uruguai tenho uma bem, desconfiança. Mas ele jogou bem. O Uruguai jogou bem depois que ele saiu também. O Uruguai fez uma... Vamos lá. A Mas estreia... tem uma teoria? Eu tenho uma teoria. A estreia dele não foi ruim, não. foi. O jogo que o Uruguai ganhou, coisa e tal. Eu acho que ele deve ter chiado, porque a partir da estreia, o De Arrascaeta sai do time... E não volta mais. E não volta mais, nem com opção em jogos que até o Uruguai precisava, né? Eu acho que ele deve ter... E o Tabárez, o maestro, é super disciplinador. Talvez ele tenha chiado com a saída dele do time. Vamos ver. Pode ser, é uma teoria. Daqui a pouco aparece isso. Domingão, fim de rodada, ainda tem jogo amanhã, né? Inter e Ceará. Mas a gente já tem no ar, no Twitter, no @SportTV, com a hashtag Troca de Passes, a nossa enquete do Cara da Rodada.